Então vamos lá, né? 6 horas de Brasília. Boa tarde a todas e todos, aos palestrantes, aos participantes também, bastante gente bacana da área. Muito obrigado pela presença de vocês. Annelise e Jonas, em nome da sociedade, em meu nome também, como amigo de vocês, principalmente nessa trajetória final aí das tratativas. Obrigado por considerar, por fazer parte aqui das nossas atividades da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. E hoje nós temos aí como tema central do nosso seminário online, estratégias de promoção de atividade física e alimentação saudável no contexto escolar. Eu tenho um pouco de conflito de interesse, né, de falar dessa área, porque foi a área, o tema do meu doutorado, e onde eu tive também a oportunidade de conhecer o Jonas. Então, é um momento, eu fico muito feliz de estar de novo, né, com o Jonas e estar contigo, Annelise, para poder aprender bastante, e, obviamente, as pessoas que estão nos assistindo também. Eu vou fazer uma rápida introdução de vocês dois, tá? A professora Annelise Gaia, ela é doutora em Atividade Física e Saúde pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, professora da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ela também é coordenadora do Projeto Esporte Brasil. O professor Jonas Silveira é nutricionista com especialização em nutrição infantil, mestre em doutor em ciências pelo Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, tendo no doutorado período sanduíche na Rollins School of Public Health, na Universidade de Emory, e atualmente é vice-diretor da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Alagoas, professor do Programa de Pós-Graduação em Nutrição da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Alagoas. Eu vou passar aqui as regrinhas do jogo, né, para vocês novamente. Esse seminário ele terá como duração 1 hora. Os 20 primeiros minutos serão investidos aí pela aula da professora Annelise. Depois, os 20 minutos posteriores pela aula do professor Jonas. E aí, no final, nós faremos uma sumarização, né, um bate-bola de perguntas e respostas, né, que também vai durar 20 minutos. Vocês, participantes desse seminário, eu vou pedir para que vocês encaminhem as suas perguntas em uma janela escrita aqui Q e A. Tá? Encaminhem por escrito, de preferência falem quem vocês são, da onde que vocês vêm. Eu sou Paulo, trabalho no lugar tal, gostaria de mandar uma pergunta para a Annelise, gostaria de mandar uma pergunta para o Jonas, ou uma ponderação, e assim sucessivamente. Vocês podem encaminhar essas perguntas durante as aulas, que não vai atrapalhar de nenhuma forma a explanação dos professores convidados. E eu gostaria também de reforçar que em breve, né, esse seminário, essa edição do seminário, estará disponível no canal da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde no YouTube, tá? Eu vou copiar e colar esse link para vocês, para que possam, depois, quem tiver interesse, assistir os outros seminários online. Tem bastante coisa bacana já produzida, com muita gente boa, e já está disponível lá no YouTube para que vocês possam fazer uso, tá? E em breve eu imagino que, em no máximo 10 dias, a aula de vocês dois também estará disponível, ok? De qualquer forma, então, novamente eu agradeço a professora Annelise, agradeço também ao professor Jonas, e Annelise, eu já gostaria de te convidar para a sua fala, tá? Você tem 20 minutos, eu vou te avisar ao passo que faltarem 5 minutos e 1 minuto. Tá? Muito obrigado. Tá bom, Paulo, então eu faço o compartilhamento da minha tela, né? Nesse ok, momento. Por favor. Acho que é isso, certo? Posso iniciar, Paulo? Pode, Annelise, uma boa fala. Muito obrigada. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dar
Boa tarde a todos, dar as boas-vindas a todos. Imediatamente eu gostaria de agradecer o convite à Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, hoje representada aqui pelo professor Paulo, e desde já dizer que é uma honra para mim estar aqui. Eu tenho acompanhado os seminários desde o início, então foi com muita alegria e com muita satisfação que eu recebi esse convite. No momento do convite, então, foi me pedido para que falasse sobre as estratégias de promoção da atividade física e alimentação saudável no contexto escolar. Eu organizei a minha fala, então, de forma em que eu vou fazer uma breve introdução sobre alguns conceitos sobre a promoção de atividade física e, posteriormente, eu vou apresentar o projeto Esporte e Saúde na Escola, que é um projeto que está sendo executado pelo ProESP Brasil e que se enquadra plenamente no tema proposto desse seminário. Gostaria também de cumprimentar o meu colega, professor Dr. Jonas Silveira, e também dizer que é um prazer estar aqui. Nós nos conhecemos hoje e é um prazer, então, e espero que seja um sucesso. Bom, então, quando se fala em atividade física, as evidências que os estudos têm trazido é da sua relação com a saúde, seja nos seus diferentes contextos, nas suas diferentes características, intensidades, seja ela realizada, esporadicamente, em sessões contínuas. No entanto, quando a gente fala em crianças, parece que a relação com a saúde, ela tem se dado principalmente pela atividade física moderada e vigorosa. Por quê? Cada vez mais nós temos percebido a sua relação com a aptidão física. De fato, parece que a aptidão física é um mediador dessa relação entre a atividade física moderada e vigorosa e a saúde. Isso é, a principal das respostas que nós temos à prática de atividade física moderada e vigorosa é a manutenção ou a melhora dos níveis de aptidão física. Por outro lado, quando nós falamos em atividade física leve, as evidências elas são reduzidas. No entanto, cabe salientar que cada vez mais os estudos têm enfatizado a importância dessa intensidade de atividade física na perspectiva de que ela parece ser uma intervenção importante quando nós pensamos na redução do comportamento sedentário. No entanto, apesar dessas evidências, de serem evidências que já se perdem ao longo da história, inclusive da história da humanidade, os níveis de atividade física no mundo são dados da Organização Mundial da Saúde e especificamente no Brasil, tem alcançado uma ocorrência de crianças inativas de aproximadamente 90%. Se nós olharmos para os dados de outros países, alguns deles também têm se aproximado a essa prevalência. Isso é, aproximadamente 90% das crianças, elas não têm conseguido cumprir com os guidelines para a prática de atividade física quando se pensa em saúde. Hoje, nós avançamos e temos novas propostas de guidelines para a promoção da saúde através do comportamento em crianças, da atividade física. Esse novo guideline, ele prevê, então, a ideia de que a gente tenha um conhecimento sobre o comportamento das 24 horas da atividade física das crianças. Ele engloba, então, uma proposta de que se cumpra com 1 hora de atividade física moderada e vigorosa, que as crianças se envolvam em atividade física leve, durmam entre 8 a 12 horas de acordo com a faixa etária e reduzam seu tempo em comportamento sedentário. Isso é, que tenham um comportamento sedentário que não ultrapasse 2 horas. Porém, quando nós vamos para a nossa literatura, a gente percebe uma evidência
de que, de fato, parece que é a aptidão física relacionada, que parece que é a atividade física moderada a vigorosa que se relaciona com os indicadores de saúde em criança. É a atividade física moderada a vigorosa que parece proteger do desenvolvimento precoce de um leque de doenças cardiometabólicas e um leque de doenças ósseas, e hoje, cada vez mais, nós estamos conseguindo evidenciar isso também na saúde mental. Nesse sentido, parece que promover 1 hora de atividade moderada vigorosa nas crianças é uma tarefa muito complicada, e eu gosto muito desse slide que eu tirei do CDC e que traz exatamente um dia na vida do Harold. Então, ele consegue cumprir com 1 hora de atividade física moderada a vigorosa por dia, incluindo diferentes contextos da atividade física. Esse menino, ele vai para a escola e volta da escola a pé, ele brinca com a família durante 20 minutos e ele também pula corda e faz ginástica dentro da educação física escolar, cumprindo, então, com 1 hora de atividade física moderada a vigorosa. Quando nós avançamos numa perspectiva um pouco mais global, surgem, então, os novos planos de ação da Organização Mundial da Saúde e que visa, então, entre os anos de 2018 e 2030, reduzir a ocorrência de pessoas inativas no mundo. Essa proposta é uma proposta que visa diversas ações, sejam elas relacionadas a políticas públicas, sejam elas relacionadas ao indivíduo e sejam elas relacionadas ao ambiente. A proposta é que se consiga intervir e que se consiga tornar a sociedade ativa através de diferentes intervenções em diferentes planos da nossa sociedade. Porém, quando se fala em crianças, fica evidente que o principal contexto para essa intervenção, para esse plano de ação, é a escola. Então, surge a escola como principal contexto para a promoção da atividade física e saúde na infância e na adolescência. Quando se fala em escola, nós trazemos aí um leque de intervenções que podem incluir a aula de educação física, podem ser relacionadas à modificação da aula de educação física, elas podem incluir, agora muito falada, as aulas dinâmicas, né, as aulas ativas, o aumento da atividade física dentro da sala de aula, podem incluir os recreios ativos, assim como algumas intervenções que também englobam a participação dos pais. Mas eu deixo aqui, então, a tentativa de enfatizar o papel fundamental da educação física escolar quando se fala em promoção da saúde na escola. E é isso que traz, que as evidências têm mostrado também na literatura. Tudo que eu falei até aqui não é novo, não é? A gente já tem visto isso há muito tempo e eu gosto muito dessa fotografia que eu tirei do site do Cooper Institute, onde eles mostram essa preocupação com aulas de educação física com qualidade e com a aptidão física relacionada à saúde das crianças. Então, considerando toda essa justificativa que eu tentei trazer a vocês, surge o projeto Esporte e Saúde na Escola, que tem a perspectiva, então, através de aulas de educação física organizadas, envolvendo esporte, a tentar, então, promover a saúde, através do aumento da atividade física moderada vigorosa, da melhora dos níveis de aptidão física, voltadas à saúde e ao desempenho, e, então, a redução ou a proteção ao desenvolvimento precoce de um leque de doenças que têm sido desenvolvidas desde a infância e a adolescência. A nossa intervenção, ela então acontece em 2 escolas da rede estadual de Porto Alegre. Saliento que nós, no Rio Grande do Sul, não temos educação física de 1º a 5º ano na rede estadual. Então, essas escolas, elas não tinham educação física. Nós temos um grupo controle
numa escola que envolve aproximadamente 150 crianças que irão entrar em intervenção o ano que vem, e um grupo experimental onde o turno da manhã ele está envolvido numa aula de educação física que inclui 15 minutos de formação corporal, isso é, 15 minutos de treino integrativo neuromuscular, baseado na metodologia do Feigenbaum, e um outro grupo de crianças que está envolvido em 150, que está envolvido numa educação física tradicional, onde o diferencial é que ela não tem como principal objetivo o desenvolvimento da aptidão física. São aulas ministradas por estagiários que defendem diferentes metodologias do ensino, metodologias de aula de educação física. As avaliações de todos os indicadores de saúde, elas são feitas no início do ano e ao final do ano e entregues aos pais. Nesse momento a gente está acontecendo a intervenção na escola, já foram feitas então, como é óbvio, as avaliações do pré-teste, serão feitas a do pós-teste ao final do ano, depois elas são enviadas aos pais e à comunidade escolar. E nós ficamos à disposição para conversa e discussão. Bom, como é que são as nossas aulas? Qual é o diferencial desse grupo? As nossas aulas, como eu já disse, são baseadas na proposta do Feigenbaum, que defende que o desenvolvimento de aptidão física relacionada à saúde e ao desempenho motor, desde a pré-adolescência, ele vai aumentar a participação das crianças em atividades físicas ao longo da vida, sejam elas dentro da escola, fora da escola, o aumento da participação em esportes, em atividades em geral. Por quê? Porque, segundo ele, com aulas de educação física que envolvam essas variáveis, as crianças terão a sua competência física aumentada. Então, elas poderão participar das atividades por ter a sua competência física aumentada, por ter a sua percepção de autoeficácia aumentada. Então, essa é a teoria, que é muito próxima a uma teoria que eu gosto muito e que eu tenho estudado muito e que, para mim, ela define o papel da educação física e do professor de educação física, que é o professor de educação física, ele deve desenvolver competência motora, deve desenvolver a confiança e a motivação da criança. Uma criança que tenha competência motora, que se motive para a prática de atividade física e tenha confiança nessa prática, ela provavelmente vai ter aumentado a sua alfabetização física e que tem sido relacionada com o aumento da quantidade de atividade física e também com o aumento da qualidade dessa prática de atividade física por estar associado com o aumento da proficiência motora das crianças. Então, o nosso treino, a nossa proposta de aula de 15 minutos inicial, ela é baseada no aumento da intensidade das atividades, nós temos 4 fases, mas principalmente essas crianças, elas avançam de uma fase para outra quando elas aprendem a realizar o movimento. Então, a base do treino integrativo neuromuscular são movimentos do dia a dia e para que haja a evolução, a criança precisa aprender a realizar o movimento. Então, a evolução ela acontece de movimentos mais simples até movimentos mais complexos, com o acompanhamento do aumento da intensidade. Nossa proposta de aula são 15 minutos de formação corporal e 25 minutos onde o professor poderá trabalhar com a prática que for associada ao contexto da sua escola. Futebol, voleibol, capoeira. A segunda parte, então, fica por conta de um planejamento que já exista na escola ou pelo planejamento do professor. Aqui é um exemplo de aula. Temos uma com um bate-papo e depois, então, passamos para as estações. São 4 estações, as crianças rodam entre as 4 estações durante 15 minutos. Uma estação onde se trabalha força, potência de membros inferiores. Outra estação, velocidade e aliada à aptidão cardiorrespiratória. Força, potência de membros superiores e agilidade aliada à aptidão cardiorrespiratória. Rapidamente, um exemplo de uma aula. Essa aula ela aconteceu no projeto piloto, então nós ainda trabalhávamos com 5 estações. Agora a gente trabalha apenas com 4. Nós conseguimos compilar um pouco mais as variáveis de aptidão física.
Então, veja que eu vou fazer uma brincadeira com as crianças estão tristes, fazendo uma aula de educação física, com exercícios, com informação corporal voltada à aptidão física. Bem, além disso, então, agora eu entro na parte do professor Jonas. Nós temos um aluno que é nutricionista no grupo, que é responsável por um projeto de intervenção educacional relacionado aos hábitos alimentares. Então, nós tivemos várias ações dentro da sala de aula com as crianças, na perspectiva de aumentar o conhecimento delas sobre hábitos alimentares saudáveis. Esse aqui é uma das ações onde a gente, através do WhatsApp enviado para os pais, a gente fez uma brincadeira onde a gente queria que as crianças conseguissem, durante um tempo, tentar trazer todos os dias frutas como lanche da escola. Então, nós chamamos o Campeonato das Frutas e hoje a gente já tem o resultado dessa, que é uma parte da nossa intervenção educacional, e aproximadamente 6 ou 7 crianças cumpriram com a meta de trazer frutas para a escola todos os dias. Bom, o que nós avaliamos de indicador de saúde? Todas as variáveis relacionadas à aptidão física, relacionadas à saúde e relacionadas ao desempenho motor, indicadores cardiometabólicos, pressão arterial, colesterol, frações, triglicerídeos, insulina, alguns marcadores inflamatórios. Nós pretendemos tentar entender o que aconteceu com o contínuo das 24 horas das crianças após esse envolvimento na intervenção. Nós também queremos entender o que aconteceu com a saúde óssea e, principalmente, nós temos um projeto onde a gente vai tentar sugerir a agilidade, a velocidade e a força como indicadores de saúde óssea em crianças. Também foi avaliado por um grupo de psicólogas o desempenho cognitivo e escolar das crianças, a fim de nós tentarmos mostrar o papel da inclusão de atividade física moderada vigorosa das aulas de educação física nessas variáveis. Avaliação dos hábitos nutricionais, para nós entendermos se houve ou não mudança desses hábitos e se isso vai ou não influenciar nas mudanças dos indicadores de saúde. Avaliação da saúde mental, também realizado por psicólogos, onde a gente avaliou alguns indicadores. Nós usamos SDQ, que é um instrumento que faz um rastreio de saúde mental, pode ser aplicado por vários profissionais da área da saúde e da área pedagógica. Algumas avaliações nos pais, pressão arterial, peso, altura, um questionário para determinar o suporte, se os pais dão ou não suporte para os filhos para a prática de atividade física e estilo de vida. Por fim, o objetivo disso tudo é tornar as crianças saudáveis, porque nós acreditamos nessa relação entre ser saudável e ser feliz. E nada mais como através das aulas de educação física, que também é uma prática que é muito bem recebida pelas nossas crianças na escola. Por fim, nós ainda precisamos evoluir, então algumas coisas que a gente já tem pensado para os próximos anos é a avaliação. Uma delas é a avaliação da confiança, da motivação, do conhecimento e da compreensão dos escolares sobre os conteúdos da aula de educação física escolar, a inclusão dos pais em intervenções na perspectiva de alterarmos o estilo de vida dos pais, o que poderá provavelmente mediar ou potencializar a alteração no estilo de vida das crianças. A gente gostaria de perceber por que os pais não promovem a atividade física aos seus filhos. E, por fim, esse é um projeto que eu já estou desenhando para 2020, a escola perfeita, baseado, inclusive, naquela escola proposta pelo CDC, que é uma escola onde se tenha a incentivo às aulas ativas, recreios ativos, uma aula de educação física bem organizada e que as crianças ainda possam retornar à escola para fazer a prática de esportes no contraturno. Por fim, nós acreditamos na escola como um principal local para a promoção da saúde e, mais ainda, nós acreditamos na educação física escolar. E eu gosto muito dessa frase, quem me conhece sabe que ela está presente em quase todas as minhas falas, que diz que todo ser humano tem o direito fundamental de acesso à educação física e ao esporte, que são essenciais para o pleno desenvolvimento da sua personalidade.
A liberdade de desenvolver aptidões físicas, intelectuais e morais por meio da educação física e do esporte deve ser garantido dentro do sistema educacional, assim como em outros aspectos da vida social. Por fim, nós precisamos intervir. Agradeço ao convite, agradeço ao meu grupo de pesquisa, sem eles nada disso teria acontecido. Agradeço ao professor Adroaldo, meu pai, e também coordenador do Projeto Esporte Brasil, meus parceiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora, que muito têm nos ajudado. Espero encontrá-los no terceiro Simpósio Sul-Brasileiro de Atividade Física e Saúde, agora no próximo dia 8 de novembro, em Pelotas, aqui no Sul. E, mais uma vez, agradeço à Sociedade Brasileira pela oportunidade. Muito obrigada. Boa noite a todos. Ok, Annelise, muito obrigado pela fala. Parabéns, né, por esse projeto. A gente observando o atual momento, né, da ciência brasileira, com cada vez mais recursos sendo reduzidos, né, possibilidades de financiamento cada vez mais raras. Então, eu não tenho dúvida que esse é um projeto que vai responder muitas das questões que ainda estão abertas na área, né? A gente praticamente consenso, né, de que a escola talvez, se não o principal setting, né, o principal espaço para promoção de atividade física para crianças, mas o problema é a questão operacional, né, como fazê-lo, né? Então, eu não tenho dúvida que vai trazer bastante evidência, vai agregar nesse sentido, e conta, né, depois para nós em quanto tempo, né, que essas evidências vão aparecer, em quanto tempo, né, que vocês pensam, talvez, de desdobrar como um projeto de extensão, porque o projeto, para além do projeto, né, se poderia ter uma interface com a Secretaria Municipal ou Estadual de Educação de Porto Alegre, porque acho que é uma evidência assim, de qualidade, né? É um conhecimento de qualidade que pode agregar bastante aí na vida dessas crianças aí, adolescentes. Tá? Mas isso para o momento das perguntas e respostas, tá, turma? Eu vi algumas questões aqui. Elas devem ser feitas naquele ícone QIA, tá, gente? A Suela já encaminhou uma pergunta para a Suela. Aliás, a Suela encaminhou uma pergunta para a professora Annelise, e daí nos 20 minutos finais eu vou repassar, tá? Nesse momento eu gostaria de convidar o Jonas, professor da Universidade Federal do Alagoas, nutricionista, ao seu momento de explanação. 20 minutinhos, tá, Jonas? Fica à vontade e uma boa apresentação. Deixa eu ver, tirei o mudo. Tá dando para me ouvir? Só para garantir? Certo? Tá bom? É que eu não estou vendo, deixa eu abrir o chat aqui. Maravilha aqui, Jonas. Então tá bom. Eu desliguei o microfone aqui. Tá joia. E agradeço à Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde pelo convite. Fiquei bastante contente em poder falar disso. É um tema que eu gosto de falar sobre. O Paulo, nós trabalhamos já muito disso, né? Enquanto estava fazendo mestrado, eu estava fazendo doutorado sobre essa temática. Eu cheguei no projeto assim, vamos colocar alimentação nessa história aqui, nessa conversa, e a gente acabou fazendo um arranjo muito bom, e eu tenho o prazer de ter ele como um colega pesquisador. Mas vamos lá, é isso. Então, só o destaque já mostra sobre o que eu vou falar dentro desse tema, né? Sobre alimentação saudável. Eu não vou problematizar muito sobre obesidade infantil nem nada, porque acho que para o público que está assistindo isso já não é nenhuma novidade, né? Falar que a prevalência de obesidade entre crianças e adolescentes ela tem aumentado. Eu tenho, se alguém se interessar, eu tenho algumas referências sobre o assunto. Eu tenho acho que 1 ou 2 artigos publicados sobre o tema, utilizando os dados nacionais. Mas eu acho que é importante para a gente entender um pouco disso, pensando que é uma fala direcionada para profissionais da educação física,
Porque é tentar entender um pouco o comportamento alimentar, né? A ideia de por que comemos o que comemos. Então, a gente tem uma trajetória que varia desde a disponibilidade, depois, uma vez supridas essas questões relacionadas com a disponibilidade, mediadas muitas vezes por questões econômicas, ambientais, passa para a aquisição. Então, né, ele pode estar disponível o alimento, mas eu tenho que, né, ou a família, ou o adolescente, ele tem que ter a intenção de comprar, de adquirir. Isso também é mediado por fatores sociais, educacionais, e por fim, até chegar em toda essa trajetória sobre o consumo. E é isso que a gente vai conversar um pouco sobre aspectos psicológicos e culturais, comportamentais do indivíduo, e aí por diante. Ou seja, a decisão sobre o consumo de alimentos, ele não é estritamente do indivíduo, mas quais são os outros determinantes que atuam sobre ele. E dentro dessa conversa, a gente poderia até expandir agora, né, eu fiz do parte mais distal para o proximal, a gente pode fazer o caminho contrário agora, né, inclusive pensar sobre sistemas alimentares. Tem alguns trabalhos, inclusive de David Stuckler, de 2012, que foi publicado no PLOS Medicine, se não me engano, o PLOS One, que mostra uma evolução do mercado sobre a disponibilidade, sobre as vendas de alimentos ultraprocessados em comparação dos países de alta renda e de média e baixa renda. Então, mostra que os países assim, como o Brasil, ou de menor nível econômico, existe um mercado muito grande para ser conquistado. Então, para citar uma das marcas, Coca-Cola, ela tem investido alguns bilhões de dólares no nosso país, na África, na China, nas Filipinas, no México. Então, é dentro desse contexto que a gente tem que estar pensando também. Outra linha de pesquisa que eu tenho me aventurado um pouquinho agora é sobre geografia em saúde, trabalha com desertos alimentares. Essa ideia dos desertos alimentares, né, a gente está tendo um trabalho aqui numa cidade vizinha de Maceió também, que tem trazido alguns resultados bem interessantes sobre a disponibilidade desses alimentos in natura e o excesso de disponibilidade nos alimentos ultraprocessados. E a gente está vendo que quanto mais se afasta do centro, mais próximo das regiões marginalizadas da cidade, em termos de perímetro da cidade, a gente percebe que tem a maior disponibilidade de alimentos ultraprocessados. E aí a gente começa a entender um pouco também, dentro dessa dinâmica, dentro da perspectiva de equidade de saúde, o porquê que o CEP é um preditor tão bom da sua expectativa de vida, né? Então a gente começa a pensar sobre a disponibilidade dos recursos que a escola tem, o bairro, a disponibilidade de ter uma vida saudável. Então a gente percebe que essas populações mais marginalizadas, elas têm muito menos acesso a isso. Ainda dentro do componente alimentar, agora dentro da perspectiva até do indivíduo, a gente pode tratar, por exemplo, de questões do cognitivo, afetivo e o situacional. O que isso quer? São essas três esferas, tentando simplificar um pouco, alguns componentes do comportamento alimentar. Mas não necessariamente eles são sempre do mesmo tamanho. Então a gente pode ter outras conformações, e para cada indivíduo, esses componentes eles atuam diferentes, e para o mesmo indivíduo, esses componentes eles podem atuar de forma diferente, em circunstâncias diferentes. Eu pensei num exemplo aqui para a gente conversar também. A gente pode ter uma situação do adolescente obeso, a questão cognitiva. Olha, esse adolescente ou essa adolescente, ela sabe que consumir vegetais é importante. Ponto positivo. O segundo passo, esse adolescente, essa adolescente, ela gosta de comer vegetais. Ela foi exposta a alguns alimentos, ela viu uns que ela gosta, outros que ela não gosta, mas de fato ela tem prazer por aquilo, ela não acha ruim, não é nenhum incômodo. Então, ou seja, o componente cognitivo está satisfeito, o componente afetivo está satisfeito, só que a família demonstra o desagrado em ter que preparar vegetais. Ou seja, esses dois outros componentes do cognitivo afetivo, eles são suprimidos por uma questão situacional. A gente pode pensar também em alguns contextos que os adolescentes ficam na escola por longos períodos, ou estudam num período à tarde, tem que almoçar fora e volta para a escola em outro período. Pode ser essa mesma circunstância. Aí quando vai num restaurante do lado da escola comer, num shopping, em algum lugar desse tipo, se o adolescente obeso ele come salada, ele está comendo porque é obeso. Então ele precisa comer, óbvio. E aí se ele come o Burger King, ele vai, por isso que é obeso. Ou seja,
existe uma pressão de toda a sociedade, dos grupos sociais que nós pertencemos, que influenciam essas escolhas. E essa satirização, e aí a gente começa a falar um pouco sobre a gordofobia, e os impactos que isso pode ter na vida desses adolescentes. Mas eu vou deixar esse aspecto um pouquinho mais para frente. Bom, e por que escolas, né? A apresentação da Annelise foi muito boa, foi sensacional. O projeto, inclusive, eu fiquei morrendo de vontade de fazer aquelas atividades que as crianças estavam fazendo. Eu gosto muito disso. Mais do que ficar em academia levantando peso e tal, quando eu tenho essas atividades, eu gosto demais. Mas por que escola? Então, a gente tem um componente que é muito importante para a educação alimentar e nutricional: mecanismos educacionais formais. Então, assim, a gente pode incorporar as atividades de educação alimentar e nutricional no ensino das ciências, de história, e, por exemplo, vai calcular a área de um local. Isso pode ser a área de um estádio. Aliás, estádio de futebol é uma coisa boa também, porque a gente está falando de esporte. Sei lá, construir... Bom, é o exemplo que eu tenho, não vou gastar muito tempo pensando no exemplo, mas tem um estádio, bom, ou de uma rua. Por que a gente não pode trabalhar, por exemplo, para construir uma horta, quando vai aprender a calcular a área? Então, a ideia é trazer esses componentes de alimentação saudável para os ensinos de outras disciplinas, e aí promover temas de consumo. Na hora de ensinar soma, você vai falar que vai bala, chiclete, coloca fruta, mostra o desenho da fruta, mostra a imagem de uma fruta, de uma verdura, porque a gente come o que a gente conhece. E quem melhor do que um professor na sala de aula com as crianças, que é um profissional que as crianças depositam confiança, para mostrar essas outras possibilidades, que às vezes elas não têm acesso em casa. Então, a escola, os potenciais e os mecanismos educacionais formais. Por outro lado, a gente também tem os mecanismos educacionais não formais, que eu diria, tão importante quanto os formais, porque é a tecnologia das relações, de como que os outros profissionais que atuam no ambiente escolar, como eles se relacionam com a promoção da saúde. Então, são pessoas que se alimentam bem, que aparentemente fazem atividade física ou tragam esse comportamento para o dia a dia. Então, são esses mecanismos, o que as crianças veem, essas outras pessoas que são referência, atuando, trabalhando no dia a dia. No fazer, né? No que é o natural, o que é aquela mensagem que não é planejada, é o que faz parte do convívio. Os outros alunos, isso é uma característica muito importante também dessas ações, porque tem alguns trabalhos, enquanto a gente está fazendo, inclusive a gente tem uma outra revisão sistemática de efetividade de ações de alimentação nutricional em andamento. E uma das coisas que aparece no texto, no mestrado também a gente identificou, a importância dos pares, né? Então, às vezes tem algumas crianças que são referência na turma, na sala, e esses pares, eles atuam, essas crianças elas atuam como multiplicadores. Saber identificar quem são aquelas crianças-chave dentro do grupo e tentar trazer ela para junto da equipe. Porque esse é um potencial, um potencial influenciador, né? Nessa época de influenciadores digitais, etc., que a gente fala muito sobre isso, mas a gente pode ter uma dinâmica muito mais natural. São aquelas crianças que têm alguma função de liderança dentro da turma, e isso pode ser utilizado de uma maneira bastante positiva quando a gente fala de promoção de saúde. Tempo, as crianças passam muito tempo na escola, né? E, inclusive, a gente até gostaria, em alguns casos, né, de ser sempre aberto para discussão, mas que as crianças passem bastante tempo mesmo dentro da escola, porque é um espaço de crescimento, é um período de estímulo que elas recebem. Então, mas de qualquer forma, é um período que as crianças passam boa parte do seu tempo, ou seja, a gente está falando sobre exposição, e a gente está falando sobre dose e está falando sobre frequência, né? São componentes essenciais quando a gente trabalha com qualquer estudo experimental. E além disso, a gente tem base legal. Agora a gente está trazendo isso para uma perspectiva mais aplicável. A gente tem a portaria interministerial número 1010 de 2006, que traz diretrizes para a promoção de alimentação saudável nas escolas de educação infantil, fundamental
e nível médio, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a Política Nacional de Atenção Básica, né, embora ela tenha sido desconstruída de maneira bem expressiva nesses últimos 2 anos, mas a gente pode falar sobre o Programa Saúde na Escola, como um componente bastante importante para isso, os núcleos ampliados de saúde da família e as redes de atenção à saúde, né? Então, são outros componentes dentro da atenção básica que elas podem trabalhar de forma bastante articulada com a saúde, mas isso a gente precisa, em contrapartida, pensar em superar primeiro os conflitos intrasecretarias, agora pensando no nível municipal, os conflitos que existem dentro das próprias secretarias de saúde, de educação, e superar depois os problemas intersecretarias. Então, a gente precisa romper um pouco dessa questão de colocar o nome no trabalho, nessas ações, né, e trazer mais gente para colaborar. É impensável hoje, dentro da organização que a gente tem da sociedade, de como que as coisas funcionam e da complexidade dos programas que a gente tem, que tentar realizar as coisas sozinhas. Então, a gente precisa, de alguma forma, também, quando pensa em termos de políticas públicas, trazer pessoas mais para perto, para ajudar, para a gente conseguir trabalhar dentro dessa perfil de colaboração. E na perspectiva da atenção primária à saúde, das redes de atenção à saúde, a escola é um ponto de atenção à saúde importante dentro, assim como o domicílio, mas dentro do contexto dessa apresentação, a gente tem que lembrar que a escola também é um ponto de saúde. Então, tem esses 2 artigos que fizeram parte do meu mestrado, que o Paulo, o nosso host, ele participa como colaborador. E aí, eu não vou me adentrar com os resultados da síntese quantitativa, da qualitativa e da quantitativa da meta-análise, mas um achado muito importante que a gente teve foi por que essas intervenções funcionam. Só para adiantar, elas funcionam mesmo. A gente percebeu com as ações exclusivamente de educação alimentar e nutricional, o efeito em relação às intervenções para redução do índice de massa corporal das crianças e redução da prevalência de IMC também, média do IMC das crianças. E por que ela funciona, então? Qual que foi? Porque um dos trabalhos da uma revisão sistemática é tentar explicar essa teoria, né? Por que faz sentido a gente pensar nessa dinâmica. E os trabalhos que apresentaram a maior efetividade para essas alterações, primeiro, foi a parte de educação, uma delas, foi as ações estruturadas de educação alimentar e nutricional, de forma transversal ou horizontal no currículo das crianças. E aí a gente está pensando, então, consequentemente, em educação formal. Além disso, a gente pode falar sobre o envolvimento dos pais, acho que na apresentação da Annelise trouxe isso, acho que deu um sorriso, falou, que legal, incorporaram isso. Então, tem o envolvimento dos pais, que é um componente muito importante, porque possibilita que ele seja um modelo para as crianças em casa. É ilusório achar que só as transformações na escola, embora elas sejam extremamente importantes, e a gente pensa no contexto do Brasil, que boa parte das crianças, 70% da alimentação é feita dentro da escola, a escola tem um papel importante, mas a gente tem que pensar que a gente quer transcender essas possibilidades. Então, o envolvimento dos pais permite que eles se tornem um modelo em casa. E um outro componente é a distribuição dos alimentos, que permite a incorporação de hábitos alimentares. Não adianta eu falar que a maçã é gostosa, que a laranja é boa, o mamão é bom, mas a criança não tem contato com ela. Então, a experiência gustativa é muito importante. Aí, de novo, né, o projeto que as crianças têm que trazer, e eu tenderia, uma dúvida, já vou até perguntar para a Elise, as crianças trocavam as comidas que eles... eu trouxe uma fruta, eles compartilhavam com as outras crianças, eu fiquei interessado para saber disso, porque é aquela coisa dos pares, essa compartilhar, ele é muito importante, inclusive para a vida em sociedade, né? Transcende, de novo, o simples fato de a gente falar de comida e atividade física, né? São as relações entre as pessoas. E aí, dentro desses 2 componentes da educação formal e do modelo, a gente pode ter como um grande fonte de transformador para as comunidades. Então, a gente tem escola não só para aquelas pessoas que frequentam diretamente, mas como um agente de transformação das próprias comunidades em que elas estão inseridas. Isso é muito importante.
Ah, legal. Chegou na parte que eu queria falar. Deixa eu até acompanhar com o tempo aqui, porque senão o Paulo vai brigar comigo. Bom, acho que não está passando, mas esse é meu aviso, tá? E quanto aos efeitos colaterais das intervenções? É isso que é uma das coisas que eu tenho buscado pesquisar hoje, sobre esse trajeto, né? Porque a gente partindo dessa ideia da imagem corporal, então por exemplo, isso a gente tem visto em criança e adolescente. Vocês devem ter recebido, talvez, por WhatsApp, ou visto em Facebook, redes sociais de modo geral, um vídeo de uma criança que a mãe fala para ela, você tá gorda, né? E a criança chora copiosamente sobre isso. E a galera dando risada nos seus comentários, a mãe rindo. Eu achei assustador isso. O que vai ser essa experiência para essa criança? Que ela, com, sei lá, com 5 anos de idade ou menos, chorando porque estava gorda. E não estava gorda, né? Então, que tipo de trauma a gente está introduzindo para essas crianças? E isso vai gerando, a gente tem toda a sociedade, né, falando sobre perca 5 quilos em um mês, a dieta isso, chá mate emagrece, embora eu acho que o público tem um público bem forte do sul aqui, né, no mate, mas, e todas essas conversas aí que tem de dieta, né, a gente começa a pensar sobre o conflito que passa pela cabeça dessas crianças, desses adolescentes, sobre o que é o real e o que é idealizado, o que de fato qual é a questão nutricional e como que idealiza. E além disso, a gente pode falar que chega no componente da insatisfação com a imagem corporal atual e depois a distorção, que é um caso ainda um pouco mais, que é um caso mais avançado em relação a isso, que é essa imagem do canto inferior direito da representação. E evoluindo isso, passam-se pelos comportamentos alimentares extremos e até chegar no ponto dos transtornos alimentares. Então, o que era considerado um problema de adulto, né, igual a obesidade, parece que é um negócio, e a gente percebe como a nossa sociedade hoje é doente, porque a obesidade era um problema de adulto, virou de criança. Diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólica, hipertensão, que era um problema de adulto, vira criança, para criança. Agora a gente tem transtornos alimentares, problemas normalmente atribuídos a adultos, sempre transpostos para crianças e adolescentes. Tem alguma coisa errada na sociedade que a gente vive. Não é possível que isso seja algo natural. E seguramente, quando a gente olha a influência da mídia e as mensagens que são veiculadas, e aí não é um dado empírico sobre isso, mas talvez seja um ponto qualitativo, mas não é porque não tem metodologia por trás, mas perceber a influência dos discursos dos novos youtubers, que trazem essa supervalorização do corpo e também uma série de postagens que reforçam comportamentos machistas, comportamentos gordofóbicos, coisas relacionadas com isso. Então, são mensagens que os nossos adolescentes, as crianças, estão crescendo ouvindo isso. Então, é muito importante a gente ficar atento enquanto profissional. Eu trouxe alguns outros dados aqui também para vocês, da última PENS, da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, né? E aí eu destaquei aqui essa figura, né, o percentual de escolares que consideravam a própria imagem corporal importante ou muito importante. Percebam o valor atribuído à imagem corporal por crianças entre 13 e 17 anos. Mais de 80% das crianças apresentavam esse tipo de comportamento. Aqui, ó, olha outro aspecto aqui, ó, mais de 20% consideravam o próprio corpo gordo, muito gordo, mas outro dado interessante dessa pesquisa aqui são essas informações aqui, ó, percentual de escolares que não fizeram qualquer tentativa de modificação do próprio peso corporal. 40%, 60%, a gente vai inverter agora, né? 60% das crianças, eles fizeram alguma tentativa de modificação do próprio peso corporal. A gente está falando de crianças de 13 a 15 anos, ó, sem falar de 13 a 17. E outro dado que aí me chama bastante atenção dessa pesquisa são esses indicadores aqui. São, por exemplo, escolares que tomaram algum remédio
fórmula ou outro produto para perder peso sem acompanhamento médico nos 30 dias anteriores à pesquisa, só nos últimos 30 dias. 10, aliás, em torno de 7,5, mas olha outra quebra de paradigma que a gente começa a ter aqui. A prevalência entre os meninos é maior entre as meninas, e quando a gente olha os intervalos de confiança não se sobrepondo, a gente pode inferir que essas distribuições foram tão diferentes que a gente pode dizer que há diferença estatisticamente significante sobre elas. E da mesma forma, então, ou seja, os meninos estão ficando muito vulneráveis a esse tipo de comportamento e a gente pode não estar percebendo com isso. A gente pode não estar identificando que é aquela história agora da massa muscular também, né? Para ganhar peso, a segunda, escolares que para ganhar peso ou massa muscular sem acompanhamento médico nos 30 dias anteriores à pesquisa. 10% desses adolescentes fizeram algum tipo de esforço desse tipo. E aí, quando a gente olha para esses dados aqui, escolares que vomitaram ou usaram laxantes para perder peso ou evitar ganho de peso nos últimos 30 dias, o perfil é muito parecido para meninos e meninas. Mas, embora a diferença aqui não seja estatisticamente significante, mas a gente tem uma medida central, né, de 9,3% e 7,4%. Aqui de 8,4% e de 5,7%. Ou seja, existe um grupo de adolescentes que estão induzindo vômitos ou usando laxante para perder peso. Isso nos últimos 30 dias, um mês que antecede essa pesquisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, eu trouxe esses dados, essa fala, porque às vezes a gente pode correr um risco no nosso discurso de passar um pouco do ponto e acabar contribuindo para a consolidação de comportamentos não saudáveis para as crianças e adolescentes que a gente atende, que faz parte do nosso dia a dia. E aí, por fim, o que a gente pode fazer para promover saúde? Então, acho que para os profissionais mesmo, esse é o primeiro recado, vou fazer uma marcaçãozinha para lembrar. O guia alimentar para a população brasileira. Acho que todo profissional, independente se é de nutrição ou não, é indispensável que conheça o guia alimentar para a população brasileira. Outro ponto, ser modelo, fazer reforço positivo, ser modelo para as crianças. Né? Acho que esse é um ponto importante, como eu já destaquei bastante, fazer um reforço positivo de práticas saudáveis, ter muito cuidado com as mensagens sobre imagem corporal, desestimular, e aí falando para profissionais de educação física, acho fundamental, desestimular o uso de suplementos alimentares ergogênicos. Isso é um problema que está sendo está crescendo cada vez mais. As próprias diretrizes para atletas de alto desempenho já é questionável de suplemento alimentar só em condições específicas relacionadas com o quão adequado é o volume daquela refeição para uma prática esportiva que vai ser feita. Então, imagina para crianças e adolescentes isso daí. Promover mensagens positivas sobre alimentação saudável, então é mudar o escopo, não é falar que aquilo faz mal, alguma coisa faz mal. A gente não gosta muito de ser questionado sobre isso, mas as mensagens positivas elas podem ter um impacto melhor, porque ela vem junto. A mensagem positiva ela abraça mais. E cuidado, evitar a atribuição de culpa. A culpabilização do indivíduo é algo muito sério, porque ele é um ponto que acaba desencadeando todo esse caminho que eu descrevi para vocês. E a gente sabe que não necessariamente as crianças e adolescentes eles são responsáveis pela própria alimentação. Os pais, às vezes, são envolvidos em toda essa conversa de sistemas alimentares que está preso dentro de um sistema que não consegue superar. Ou por não ter o letramento adequado em saúde, ou por não questões cognitivas, afetivas, enfim, o que quer que seja social. Mas cuidado com a atribuição de culpa. Acho que essa é uma mensagem muito importante que precisa ficar gravada. A gente da nutrição já fez muito isso, e a gente às vezes acaba continuando a fazer isso, e a tentativa é que os outros profissionais não sejam contaminados. Isso é uma coisa que está mudando o nosso discurso dentro desse aspecto, e a gente tenta estimular que outros profissionais não façam isso também. E é isso, estourei meu tempo, desculpa, Paula, mas é isso. Obrigado pela atenção. Maravilha, Jonas. Muito obrigado.
Depois você me libera para comer uma pizza, Jonas, aí tá tudo certo. Vou poder falar uma pizza liberada por um grande nutricionista. Não tem culpa. Jonas, muito obrigado. Sem mais delongas aqui, eu agradeço a todas as pessoas que fizeram perguntas, que compartilharam algumas dúvidas. Eu vou compartilhar para vocês, né, os colegas aqui que lideraram esse maravilhoso seminário. Agradeço também por todas as pessoas que no individual, aqui seja por WhatsApp, por e-mail, por Facebook, qualquer mídia, parabenizaram. Então, repasso para vocês, Annelise e Jonas. E eu vou fazer 2 blocos, tá, de perguntas e respostas. O primeiro bloco é mais específico para você, tá, Annelise, em relação à intervenção que você vem liderando, que algumas pessoas, aqui aí eu vou citar o nome delas e também mandar o meu abraço, eu conheço a maioria, a Edna, lá da PUC do Paraná, a Sueila, nós temos também o José Francisco, que é espanhol, mas está trabalhando no Paraná, e o Vitor, que é lá do Rio de Janeiro, e o Eduardo Caputo, que é lá da UFPEL. Em relação à intervenção, eu vou começar aqui o bloco, tá, Annelise? Algumas perguntas, ó. Qual o modelo teórico do programa ou as teorias que embasaram o programa que vocês estão conduzindo, tá? Como que vocês fizeram o monitoramento dos treinos integrativos? Se o treino integrativo foi aplicado pelos professores ou pela equipe de pesquisa. E aí nós temos alguns nomes aqui dos instrumentos utilizados para a coleta dos dados, tá? Eles questionam o instrumento para avaliação do desempenho cognitivo, o questionário ou o instrumento utilizado para avaliação dos hábitos alimentares. Tá bom. E nós temos aqui também uma outra pergunta. A saúde mental, que acho que envolve também o desempenho cognitivo, né, no caso. E um último apontamento aqui do Eduardo, né, que ele faz uma dúvida. O quanto que as questões estruturais da escola, né, no sentido do espaço adequado, material, número de alunos por turma, limitou ou dificultou a intervenção. E ainda no mesmo contexto, como foi a aceitação dos alunos acostumados, muitas vezes, ao jogo, né, propriamente dito? São essas as perguntas? Todas essas, Annelise. Despejei um caminhão para ti. Não, Paulo, foi bom porque eu já fiz uma cola, né? Enquanto o professor Jonas falava, eu ia fazer uma cola, porque como eu tinha acesso às perguntas. Maravilha, maravilha. Eu vi que você até já respondeu 2 aqui. Que me pediram os links e tal. Bom, então, agradecer a participação, muito legal. E agradecer também as perguntas. É muito bom para nós, porque isso mostra um interesse muito grande e, a princípio, também mostra que aquilo que a gente tem feito e que a gente acredita é bem recebido, né, pelos colegas. Alguns devem ser professores de escola, outros devem ser alunos de graduação, de pós-graduação e professores também universitários. Então, em primeiro lugar, em relação à pergunta da teoria, eu falei um pouco isso na minha apresentação. A nossa aula, ela é baseada no treino integrativo neuromuscular, que foi exatamente aquilo que eu falei na palestra, que a gente acredita que o desenvolvimento da aptidão física relacionada à saúde, ao desempenho motor, ao desenvolvimento das habilidades motoras nesta fase da vida, ela vai aumentar a competência motora das crianças. E isso é um fator essencial para a inclusão das crianças em esportes, em brincadeiras, em atividades físicas dentro do contexto escolar, assim como fora do contexto escolar. Uma criança que não tem competência motora para jogar futebol, ela vai ser excluída do jogo de futebol quando ela estiver na praia com seus pais. Uma criança que não consegue receber
uma bola de voleibol, ela não vai poder participar do jogo de voleibol do recreio. Então, a nossa teoria, ela é, sim, baseada na perspectiva de que o principal objeto de ensino da educação física é o movimento, tá? E, além disso, a gente nunca fica parado. Quando nós iniciamos o projeto, eu não percebi e não tinha isso como base teórica, mas hoje eu avanço e também defendo a physical literacy, a alfabetização física como base teórica para o desenvolvimento das nossas aulas de educação física. As crianças, elas têm que ter conhecimento, elas têm que ter compreensão, elas têm que ter motivação, têm que saber o que elas estão fazendo para que a gente consiga, então, estender essa prática de atividade física para outros contextos além da escola. Então, eu acho que essa é a teoria que é baseada, então, no Physical Literacy e nos estudos do professor Feigenbaum, do professor Meyer, que tem defendido, então, o treino integrativo neuromuscular. Bom, a segunda pergunta, me perdi aqui nas minhas folhas, em relação ao monitoramento. Já vou juntar a segunda com a terceira, que é em relação como é feito o monitoramento nas aulas, e se as aulas foram aplicadas pelos professores ou pelos pesquisadores. Nós temos esse projeto que está acontecendo nessas escolas que eu apresentei, ele está sendo ministrado pelos pesquisadores, pelos nossos de iniciação científica e pelos alunos que fazem parte do projeto de extensão, porque ele é um projeto piloto numa escola que não tem professor de educação física, tá? Nós já temos esse projeto em outras regiões, em outros municípios aqui do Rio Grande do Sul, inclusive depois do Congresso de Fortaleza, já temos esse projeto em alguns outros municípios de outros estados do Brasil, onde a ideia, ela se modifica um pouco e passa a ser uma perspectiva de fazer formação com os professores sobre a nossa metodologia, a fim de que esses professores apliquem dentro das suas aulas. É o que está acontecendo nesse momento no município de Guaíba. Nós temos 6 professores que têm aplicado essa intervenção dentro das suas aulas. E esses professores, então, fazem avaliações de indicador de saúde antes e após no início e ao final do ano letivo. Como é que a gente monitorou no projeto piloto? Nós fazíamos um sorteio e 3, 4 crianças utilizavam os frequencímetros para nós conseguirmos perceber o que aconteceu com essa frequência cardíaca ao longo desse programa e também para nós conseguirmos, através desse conhecimento, monitorar a intensidade da nossa aula. Sigo, então, para as perguntas em relação ao desempenho cognitivo. O desempenho cognitivo e o desempenho escolar, eles foram avaliados por psicólogos. Então, para o desempenho cognitivo foram usadas as matrizes de Heaven e para o desempenho escolar nós entramos na validação de um questionário feito por um grupo de psicólogos brasileiros e que estão tentando validar um instrumento que se chama teste de desempenho escolar. É um grupo de psicólogos que envolvem professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da PUC de Porto Alegre e de outros estados, e que estão validando, então, esse instrumento, que é o TDE. Vou seguir para a saúde mental. A saúde mental foi avaliada através do SDQ, tá? Que é um instrumento que faz um rastreio, ele é um indicador de risco à saúde mental de crianças. Tá? Se digitar no Google SDQ, vão aparecer as referências desse questionário, tá? Ele se chama Strange and Difficult Questionnaire. Tá? Então, ele é um questionário bem usado na área da psicologia, principalmente para estudos mais relacionados a questões pedagógicas e quando eles não são realizados especificamente por psicólogos ou por psiquiatras. Tá? Os hábitos alimentares. No início, nós tentamos os diários, tentamos os recordatórios,
Por fim, resolvemos fazer uma entrevista com cada um dos pais para tentar ter conhecimento sobre os hábitos alimentares de cada uma das crianças. Só que no fim do projeto, esse projeto, na verdade, ele iniciou ano passado e nós não conseguimos realizá-lo porque teve greve. Então, esse ano, ao chamarmos novamente os pais para a realização das entrevistas, a gente tinha pouca aderência, dificuldade de encontro com os pais. Aí nós modificamos, então, o método de avaliação e ele foi feito por WhatsApp com os pais. Foi o nosso nutricionista que fez e nós usamos, então, o inquérito de frequência alimentar e nutricional, tá? Que é o CISVAN, que é do CISVAN, e esse formulário ele tem como objetivo a identificação de práticas alimentares saudáveis e não saudáveis através de indicadores de consumo alimentar. Eu estou colando, tá? Porque essa parte da nutrição é do meu mestrando. Até quando o Jonas me falou que ia me fazer uma pergunta, eu já colei com ele também em relação à questão da troca das frutas. Mas eu posso depois também enviar todas essas informações. O pessoal tem meu e-mail e eu fico super à disposição para tudo, para qualquer pergunta, qualquer questionamento que seja feito. Tem mais alguma, Paulo? Desse bloco não, Annelise, muito obrigado, parabéns pelas respostas. Antes de começar o segundo bloco, que vai ser repassado ao Jonas, 2 parabenizações aqui, de alguém que acho que você conhece, viu, Annelise? Professor Adroaldo Gaia, ele faz parabenizações da sua fala do Jonas também, e ele aponta que a educação física vem assumindo sua plena identidade profissional, onde as manifestações da cultura corporal do movimento humano assumem papel relevante. Aulas de educação física sem movimento corporal são um engodo, né? E isso é muito importante de se pontuar. Tá? Agora, ao bloco aqui do Jonas, né? Tanto aqui do Júlio Brugnara como Miguel Ângelo e da Sueila, 2 questões, tá, Jonas? Se você puder resolver de uma maneira mais sumarizada, que a gente também já estourou o nosso tempo. A do Júlio e Miguel, né? O Miguel é nutricionista também, e ele questiona como... Nutricionista, Paulo. Tá. Como podemos competir com a mídia e a valorização que existe em produtos industrializados, né, os ultraprocessados, como biscoitos achocolatados, fast foods, com nossos conceitos e atividades de educação nutricional da escola, que muitas vezes são limitadas pelas condições da escola, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta da Sueila, também lá da UFAM, né, do campus de Parintins, além de parabenizar, né, pela apresentação, ela conta que participa de uma pesquisa junto ao pessoal lá da Unesp, de Presidente Prudente, voltada a criança de 10 e 12 anos, com imagem corporal. E ela fala que a imagem corporal era semelhante, né, dessa que você relatou, que os deixou muito preocupados. Ela pergunta, algumas revisões tratam sobre a rotulagem dos alimentos como efetiva. O que você acha sobre isso? Em nossa pesquisa, utilizamos a apresentação do valor nutricional do cardápio da merenda como uma intervenção no ambiente. Vai estar aqui. Tá. Da primeira parte, eu acho que aquela de que forma, né, a gente pode trabalhar para tentar superar a indústria, nessas coisas, é o primeiro ponto. É uma tarefa completamente muito difícil. Eu acho que uma das principais coisas que a gente pode fazer enquanto indivíduos é mudar a demanda. Eu acho que é uma das principais coisas. E aí, por conta disso, eu acho que a educação é uma prática emancipadora. Então, a partir do momento que porque a gente é criado, por exemplo, se eu fizesse, eu sempre faço essa experiência, né? Quando a gente vai com os alunos, eu faço um símbolo de certo na louça. Eu falo, isso é uma marca, qual que é? Nike. Se eu desenho um M, aliás, do M não, eu falo, as cores vermelho e amarelo, o que elas representam? McDonald's. Ou seja, a gente cresce aprendendo isso.
né, a gente fala, na época que agora todo mundo gosta de falar de doutrinação, né, das coisas, nós somos doutrinados pela indústria desde jovens, né? Então, eu acho que uma das coisas muito importantes para a gente conseguir trabalhar com isso, do ponto da perspectiva individual, é que a educação permita que a gente desenvolva autonomia para tomar de decisão em saúde, que a gente consiga ter uma prática emancipadora, uma prática crítica sobre o que é colocado pela publicidade, que é completamente desleal. A gente não tem dinheiro, não tem profissional de marketing social disponível para fazer essas mesmas publicidades. Então, é uma disputa completamente desleal em relação a isso. Então, do ponto de vista do indivíduo, eu acho que é importante a gente trabalhar com os aspectos de educação alimentar e nutricional. Eu acho que é uma tendência que a gente acaba esquecendo o alimentar. As pessoas comem comida, ninguém come nutriente. Então, eu acho que isso é um aspecto muito importante, que as pessoas, primeiro, saibam diferenciar os alimentos. Né? O néctar. O néctar não é algo divino. Quer dizer, na mitologia. Para a gente é um negócio cheio de água com açúcar, com corante. Então, isso é importante, eu acho, fazer essas diferenciações de atividades lúdicas. Com criança, atividade lúdica. Eu acho que e eu vou tentar mesclar com a outra pergunta já, para tentar ir um pouco mais rápido. Quando a gente começa a trazer, por exemplo, informações muito complexas, ou que as crianças, os adolescentes não têm maturidade ainda para compreender, eu acho que a gente acaba perdendo a possibilidade de fazer uma intervenção talvez mais efetiva. Por exemplo, falar sobre valor nutricional. Às vezes a gente tem dificuldade para falar no começo do curso de graduação. Os alunos que acabaram de sair do ensino médio, a gente tem dificuldade para ensinar o que é conceitos básicos de carboidrato, proteína, etc. Imagina a gente falar isso com os adolescentes que estão entrando agora com crianças. Então são conceitos muito abstratos. Então eu acho que a gente pode discutir muito dentro da esfera do comportamento alimentar, do que ele está vendo, o que é, e aí evoluir. Eu acho que é um processo também freiriano até, a gente começar explorando, né, o que o indivíduo traz, quais são as experiências pregressas, e construindo em cima dessas questões, problematizando, trazendo deixando que os próprios indivíduos construam em cima dessa informação do ponto de vista do indivíduo para ele conseguir romper com esses classes de determinação ambiental. De real, para a gente mudar o perfil alimentar e comportamento alimentar da população, os indicadores de saúde e nutrição, eu hoje não vejo, e tem uma publicação de 2011 no Lancet, que é do Swinburne, que fala exatamente sobre isso. A gente precisa mudar os sistemas alimentares, né? A gente precisa mudar o ambiente alimentar e nutricional construído, a disponibilidade desses alimentos que estão nas lojas, o trajeto que as crianças fazem de casa até a escola para andando, ou nos espaços que ocupam, quais são os alimentos que tem lá? Então, eu acho que para a gente ver mudança de indicador de alimentação e nutrição, de saúde, alimentação e nutrição na população, mudanças políticas são macro mudanças. Mas, do ponto de vista individual, a gente tem que instrumentalizar para que ele possa romper com a determinação social sobre essas condições. Maravilha, Jonas. Professora Anelisa, acho que fica aqui uma provocação, né? Se vocês puderem responder assim, em 1 minuto, a gente já estourou o nosso tempo. A Priscila e o Paulo Henrique, meu xará, por mais... eles fazem 2 perguntas assim no campo da prática, tá? Lógico, né? Infelizmente não vai ter como responder de maneira aprofundada, mas o Paulo pergunta quais as estratégias que poderiam ser utilizadas para contribuir com a formação de professores, tá? Enquanto promotores de saúde na escola, e como realizar ações no contexto do programa Saúde na Escola, tendo em vista que a mesma, né, a escola já possui o professor de educação física. Tá? Rapidinho, tá, turma, que a gente já estourou aqui, até para respeitar também o tempo de vocês dois aí, que talvez possam ter alguma atividade agora. Posso começar, Jonas? Você é rápido, prometo. Pode, claro. Eu vou tentar responder com palavras-chave. Em relação à primeira questão da região que não tem programa de pós-graduação, eu acho que o fundamental é nós trabalharmos com metodologias que envolvam o ensino da atividade física e do esporte dentro dos nossos cursos de licenciatura.
né, nos nossos cursos de licenciatura de Educação Física. A gente precisa discutir mais como ensinar o movimento na escola. Não é? Então, eu acho que isso já é um aspecto que modifica bastante a formação dos professores. É fazer com que se acredite que o movimento ele é fundamental para a formação global das crianças e trabalhar, então, em cima de abordagens didático-metodológicas para que se ensine realmente o esporte, as lutas, as danças e se desenvolva a aptidão física na escola. E em relação à segunda pergunta, eu acho que num local onde já existe professores de educação física dentro da escola, a ideia é aproximar os professores de educação física da universidade e a universidade do professor de educação física, fazendo então, criando estratégias de formação estratégias de levar informação, da universidade para esses professores e trazer informações desses professores para dentro da universidade, porque nós também somos dependentes desses professores para realizar as nossas pesquisas e para nós avançarmos nessa perspectiva mais científica. Acho que essa é a minha opinião. Maravilha, então, professora Annelise, professor Jonas, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês, por tudo aquilo que vocês nos ensinaram nessa tarde para a noite. Em relação ao Jonas, né, um nutricionista falando aqui para nós da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, não é apenas para um nicho de profissionais de educação física, né, todos os profissionais que atuam e militam e amam a área da saúde são muito bem-vindos para agregar nesse debate. Tá? Até porque a atividade física, até mesmo nas próprias políticas, não é vista de maneira isolada, né, para a promoção da saúde e prevenção de doenças. Muito obrigado a vocês também que ficaram até agora aqui atentos. Nós tivemos aí um pico de 46 participantes, né, considerando que esse é um fim de semana bastante movimentado por eleição e outras coisas, é um número representativo para nós. Muito obrigado, espero que todos e todas tenham um excelente fim de semana, um grande abraço, gente. Muito obrigada a todos, boa noite. Paulo, obrigada mais uma vez pelo convite. Jonas, muito prazer. Paulo, obrigado pelo convite. Annelise, prazer em conhecê-la. E eu só fazer um comentáriozinho que uma coisa bem importante que eu esqueci de falar, que é rotulagem nutricional. É importante pra caramba, né? Aquele rótulo nutricional atrás, ele ajuda muito pouco para a população entender. Então, a rotulagem, o que eu defendo, rotulagem nutricional frontal qualitativa, que as pessoas de fato vão conseguir entender. Foi uma das perguntas que eu acabei pulando. Tá bom? Um abraço, pessoal. Obrigado pelo convite, foi muito legal. E estou à disposição para quando vocês precisarem, ou quando tiverem interesse. Tá joia? Maravilha, um grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.